Olá você, tudo bem? Boa noite, estamos chegando para mais uma edição do nosso Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos com as reportagens, as entrevistas e, claro, também trazendo para você o resumo dos fatos que ocorreram ao longo desta segunda-feira, dia 13, aqui nos andamentos dos trabalhos da Bitcoin TV. Nós vamos apresentar agora para você alguns conteúdos que nós separamos e editamos direto da nossa central de conteúdos da Bitcoin TV, especialmente para você. Mais informações em bitcointv.com.br, pelas nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, YouTube e também o nosso canal do Twitter. É só você pesquisar por Bitcoin TV. E para começar de bem a nossa programação, a gente vai trazer para você o trecho de uma entrevista que foi realizado dentro do programa Conexão, relativo ao Dia Mundial do Rock. Nós conversamos com o Rafa Schuller, compositor, arranjador, guitarrista, violonista, cantor e produtor musical e artístico. Ele integra atualmente a banda Estado das Coisas e o projeto Rock de Galpão. Nós conversamos com ele sobre esse assunto tão importante, sobre a música, o rock. A gente separou um trechinho dessa entrevista e agora a gente quer apresentar para você também aí em casa. Preste atenção. Eu acho que o rock hoje continua como sempre foi, né? As guitarras estão aparecendo um pouco menos no cenário que é o cenário radiofônico, agora digital. Mas tem todo aquele cenário underground que tá mil, né? Tem uma frase que o pessoal fala que o rock vai morrer, que não existe mais, né? Isso não existe, né? Porque o rock faz parte da nossa cultura mundial, universal, né? Então é muito bacana, assim, porque ele tá muito forte. É bacana ver as bandas underground, a guitarra, que é um instrumento que reflete o rock, né? Rock sem guitarra não é rock, né? É verdade. Então, acho que o cenário está muito ativo, ao contrário do que se pensa. Ele só não está no streaming, assim, mas é um ciclo, né? Como tudo na vida, né? O Rock de Galpão está muito bacana, apesar dessa pandemia aí estar acontecendo, né? A gente tem um CD e 3 DVDs gravados, e antes de começar a pandemia a gente estava divulgando o terceiro DVD, que tem várias participações muito bacanas ali, do Humberto Gessinger, Gilberto Monteiro, o Ike Gomes, que é o nosso grande maestro, já foi nosso produtor artístico e musical, o Neto Fagundes. Então tá super bem. A gente tá agora, a gente fez 2 lives, uma live, ontem teve um show lá no Poa Drive-In. Então tá tudo rodando assim, de acordo com da maneira que se pode, né? A gente está trabalhando de maneira online um pouco mais forte agora. E os planos, na verdade, não tem muita previsibilidade assim, né, nesse momento, mas o que a gente está fazendo é gravando músicas autorais, então, e a gente vai começar a refazer algumas releituras do cancioneiro popular gaúcho brasileiro, né? Então mais alguma coisa vai entrar nesse repertório, nesse setlist, né? Mas tudo de forma online, né? Eu acho que os eventos estão voltando a acontecer, como esse drive-in, essa questão do lance da live, assim, que é engraçado pra caramba, né? Porque ao mesmo tempo que tu te aproxima do público, tu tá tão distante, né? É verdade, ele tem uma... É uma coisa muito engraçada, cara, porque existe uma distância enorme, mas ao mesmo tempo eu acho que são oportunidades, né? Teve um monte de gente que não conhecia o Rock de Galpão e em função de estar mais conectado agora na internet, está nos conhecendo. Então acho que é muito bacana, acho que tem que se tirar proveito de tudo em qualquer momento, né? E oportunidades sempre existem, né? E o assunto agora é economia, aqui na cidade de Caxias do Sul. Muito preocupante essas situações referentes às bandeiras e a interpretação do denominado distanciamento controlado pelas cores das bandeiras, né, do governo do estado. Nós aproveitamos a oportunidade ao longo do dia, conversamos com a diretora executiva do Cimex, a Daiane Catusso. Na pauta nós falamos sobre os resultados da demanda do mês de junho, dizendo que os índices razoavelmente não foram tão ruins quanto parecia ser. Mas espera que a gente vai trazer para você um trecho dessa
dessa entrevista e você vai tirar sua própria conclusão. Essa entrevista foi realizada dentro do programa Bitcoin Meio-Dia pela jornalista Melissa Bueno. Vamos prestar atenção em mais um trecho que nós separamos para você. Exato. Na verdade, o levantamento que o SMEX fez, ele mostra que nós tivemos, sim, uma leve melhora com relação à demanda, né? A gente vinha dos outros meses de uma queda intensa na demanda, né? Na busca por novos produtos aí da indústria, e a gente viu que a queda intensa reduziu, né? Mas não quer dizer que a gente teve uma grande melhora, né? Houve uma redução na queda, digamos assim, né? Então, a gente nota que isso mostra que as empresas estão, sim, começando a se estruturar, começando a voltar aos poucos, né? A própria pesquisa mostra que as empresas estão mais otimistas para o final deste ano, início de 2021, porém, com um cenário um pouquinho mais instável, inclusive na questão de abrir ou fechar as empresas, a gente percebe aí uma pequena retomada, né? Isso também traz um certo alívio aí para nossas empresas e para o mercado, para a economia como um todo. A gente teve em março o fechamento, depois nós tivemos aí a volta gradual, né? Essa questão das bandeiras que o Estado determinou também é importante, porque aí a gente tem uma previsibilidade maior. A indústria continua operando com 75%, mesmo se formos para a bandeira vermelha, né? Então, essa retomada e a retomada também das atividades no centro do país impactam diretamente nas atividades industriais da região. Então, isso são cenários que vêm se mostrando uma leve melhora, né? O que a gente espera é que a doença não avance, né, que a gente consiga manter esse percentual aí de trabalho, né, da força de trabalho nas indústrias, e que o mercado volte a aquecer. E no mesmo segmento dos desafios referente à pandemia, olha que interessante, nós tivemos uma conversa hoje pela manhã com o ex-governador Jair Soares, que também, em seu período, governou o estado do Rio Grande do Sul, um momento muito crítico para diversas epidemias que estavam ocorrendo naquele período em todo o solo nacional. Inclusive, o Brasil estava travando uma luta muito forte para conseguir estabelecer critérios de prevenção para as crianças. Vamos trazer um trecho dessa entrevista e o próprio Jair de Oliveira Soares, né, o nosso ex-governador e também ex-ministro da Previdência Social, vai contar para a gente. Uma entrevista muito bacana, muito brilhante, que vem mostrar como é que está ainda, né, a belíssima e brilhante mente de Jair Soares aos seus 85, quase 86 anos de idade. Preste atenção no trecho da entrevista que a gente separou para você. Bom, a pandemia é um acontecimento que nós não podemos prever. Não é a primeira. Nós tivemos a espanhola, tivemos a meningite meningocócica, tivemos H1N1, tivemos a dengue, enfim. Quando eu fui secretário de saúde, de 1971 a 1979, portanto em 2 governos, e quando fui para o Ministério, e quando voltei, quando fui para o Ministério, de mais 4 anos, eu indiquei para o doutor Amaral de Souza, que era o governador, a pedido dele, o doutor Germano Bonot. E quando assumi, substituindo o Amaral, eu mantive o doutor Germano Bonot na saúde. Então quer dizer que a nossa equipe, durante 4 governos, 16 anos, comandou a saúde pública no Rio Grande do Sul. E é claro que tivemos a meningite meningocócica, que era uma doença para a qual já havia vacina. O Brasil não tinha vacina. O Ministério da Saúde, até chegar o surto epidêmico no Rio Grande do Sul, não tinha também a vacina. Mas a nossa equipe, chefiada pelo Dr. Clóvis Tigre, que depois foi para a Organização Mundial de Saúde e faleceu o ano passado, grande epidemiologista, preparou uma ação muito interessante, porque nós compramos, o Estado do Rio Grande do Sul, no governo Euclides Triquez, comprou a vacina direta do Instituto Merrier em Paris, contra a meningite. E compramos também a medicação de contato, aquelas pessoas
que na sua casa ou na sua família tiveram a incidência da meningite meningocócica, elas recebiam, sem ter ainda a contaminação, uma medicação para não serem atingidos. O que ocorria naquela epidemia é que não tinha, todos eram risco, as crianças, os adultos, diferentemente do Covid-19, que não se conhece muita coisa. Uma das poucas coisas que se sabia no início, lá no mês de março deste ano, é de que ele tinha um habitat preferencial, que era o frio. Então, na minha análise, eu diria o seguinte: nós antecipamos muito o isolamento horizontal. Nós deveríamos ter feito o isolamento vertical à época, quando se começou, para que só aqueles portadores de comorbidades e aqueles com mais de 60 anos, que são de risco, é que ficariam nesse regime vertical. Ora, nós fizemos o horizontal. Então, todos ficaram em casa. E não houve, como se chama, a imunização de ramada, que é de boiada, que tem um nome assim. De rebanho. De rebanho, isso aí. Foi bom me ajudar. De rebanho. Ou seja, uns passam por outros. As crianças... E agora, para complementar os andamentos dos trabalhos desta noite, claro, a gente vai trazer ele, o nosso coach financeiro, Natanael Buogo, para a sua análise financeira. É com você. Olá, sou o coach financeiro Natanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar como ganhar dinheiro na crise. Primeiro de tudo, importante saber se está disposto a gerar renda e ganhar dinheiro. Parece estranho falar isso, mas se quer gerar renda, tem que estar disposto a fazer algo diferente, sair da rotina e encarar um novo desafio. Alguns pontos importantes. Primeiro, defina um objetivo para gerar essa renda extra. Segundo, faça algo que você goste. Uma dica é listar suas habilidades e talentos. Terceiro, escolha o produto ou serviço que irá vender. Bem, agora é só partir para a ação. Caso você tenha uma ideia e não consegue fazer acontecer, entre em contato, pois vou te ensinar os passos para esse novo desafio. E para conduzir nossa programação ao seu término, vamos falar agora da previsão do tempo. Você acha que está frio? Prepare-se, né? Diz que vai ficar mais frio ainda, segundo o que descreve a previsão do tempo. As temperaturas vão caindo bastante. Inclusive, próximo das 22, 23 horas, as temperaturas já poderão estar abaixo da casa dos 5 graus ou na linha da casa dos 5 graus. Na transição da meia-noite em diante, as temperaturas vão despencar e muito. Ao longo da madrugada, as temperaturas poderão chegar no amanhecer da terça-feira na casa de 2 graus. Sensações térmicas negativas, segundo o que destaca a previsão do tempo. O sol vem brilhando desde as primeiras horas. Pode ocorrer nebulosidade, formação de cerração, mas isso não é indicativo de que haverá nuvens. O céu estará aberto. Depois, passado esse período de nebulosidades, aí sim o sol vai aparecer, mas as temperaturas teimarão a subir. Segundo a previsão do tempo, passarão levemente da casa dos 10 graus ao longo da terça-feira. E para quem achou que tudo já tinha passado ou que tudo passou, vai ter que aguardar um pouquinho mais, porque na transição de terça para quarta-feira, aí sim, as temperaturas cairão ainda mais. Inclusive, há prognósticos que apontam temperaturas negativas para a cidade de Caxias do Sul e muitas cidades aqui da região Baixa Serra, por assim dizer, né? Porque os campos de cima da serra nem se fala. Possivelmente formação de geada muito grossa, né? Uma geada muito espessa, igual ou semelhante ao que nós tivemos dias atrás. Vamos aguardar para ver que a gente volta para atualizar essas informações. Mas para o final de semana, parece que o sol e o calor voltarão aí. O calor que a gente fala, temperaturas acima da casa de 20 graus, vão retornar de novo.
é o que diz a previsão do tempo. A gente vai atualizando isso durante a semana e vamos trazendo informações para você. O nosso Bitcoin News fica por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam esta edição. Mais detalhes você já sabe. Nosso portal é o bitcointv.com.br e você também nos acompanha pelas redes sociais. Eu retorno na manhã desta gelada terça-feira, a partir das 8 horas da manhã com o Romualdo Colatti dentro do Bitcoin Bom Dia. Um grande abraço para vocês e uma boa noite.